Eu vi uma pregação esses dias de um pastor, poxa, chama Samuel Wagner, eu achei bem interessante. E ele fala sobre portas fechadas. Então, Uhum. é muito comum isso. Eu vejo o rico cristão agradecendo quão abençoado ele foi. Nossa, eu sou muito abençoado por Deus. Caramba, olha a minha empresa, olha os meus negócios, olha o nosso patrimônio, olha, eu posso viajar, olha, eu posso isso. Nossa, bênção de Deus, né? Só que é muito interessante que não necessariamente tudo que parece bom aos nossos olhos veio de Deus. Então, quem colocou Jesus lá no topo do monte foi o diabo e quem mandou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Cara, parece controverso. E aí ele fez essa pregação sobre portas fechadas. Então ele fala, não é o Deus de portas abertas, é o Deus de portas fechadas. Aí ele falou, quer ver? Tem muitas portas na Bíblia que foram fechadas e isso foi uma bênção. Então ele cita, por exemplo, Noé. Entrou na arca, aí depois falou, e aí depois você fecha a porta. Pô, foi o maior livramento de todos da história ali, a humanidade ia ser exterminada. Isso tem vários momentos. E ele fala que na porta fechada é onde acontecem os milagres. Ele fala, Jesus, poxa, quando fechou o túmulo, aí Deus operou o milagre lá dentro, a portas fechadas. Então, muitas vezes, o que não parece a bênção, na verdade é Deus que está fazendo, Uhum. porque o novo convertido, ou quem acredita em Deus agora, geralmente quando tem uma coisa positiva, agradece na hora, uma porta aberta agradece na hora, e uma porta fechada geralmente se agradece só depois. Eu olho para minha vida, várias portas fechadas. Quando eu começo a falar sobre isso, eu começo. Aí eu quero te fazer uma pergunta antes de ir para a definição de teologia da prosperidade: como eu consigo saber se, já que a gente está falando de riqueza aqui, né? Se essa riqueza ela é de Deus ou se essa riqueza é do oposto. Porque nem toda porta aberta veio de Deus. Às vezes uma porta aberta veio, sei lá, do diabo, que é para te cair, te botar numa tentação. Então, como identificar se de Ok. fato uma coisa boa, materialmente falando, em termos de riqueza, patrimônio e tal, veio de Deus, ou se isso daqui veio, na verdade, do diabo para te fazer perder a mão, por exemplo? Boa pergunta. Portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. Uhum. É claro que as experiências difíceis, as tempestades, as portas fechadas, uma luta, uma prova, um vale, é escola de Deus para nós. Então, nós aprendemos mais com as portas fechadas do que com as portas abertas. Nós aprendemos mais nas noites escuras da dor do que nos dias ensolarados de celebração. Nós aprendemos mais na casa do luto do que na casa da festa, diz a Bíblia. Então, as coisas que vêm de prova, você está com a porta fechada, você não está enxergando o horizonte. Por que isso? Aí Deus está trabalhando em você, esculpindo em você lições que de outra forma você não as aprenderia. Então, faz parte da pedagogia de Deus. O sofrimento é pedagógico. É por isso que Tiago, na sua carta, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação produz perseverança. Então, Paulo, prosseguindo nesse mesmo tom, diz assim: nós nos alegramos não apenas na esperança da glória de Deus, mas nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Bom, esse é um ponto, né? Como é que eu sei se a porta é de Deus ou do diabo? Nós estamos falando de prosperidade. Eu acredito que há muita riqueza hoje que não vem de Deus. Quando é que ela não vem de Deus? É quando a pessoa se enriquece de maneira ilícita. Nós estamos vendo aí os escândalos na República, tanto na questão do INSS, quanto a questão do Banco Master e outros mais. E aí você percebe que tem gente que acumulou uma riqueza colossal, mas não foi fruto do seu trabalho. Não foi fruto da bênção de Deus. Então, esse tipo de riqueza que é auferido e conquistado de maneira ilícita, ilegal, imoral, ou seja, eu estou surrupiando o outro para me locupletar, eu estou tomando do outro para que eu cresça, essa riqueza Deus não tem prazer nela e ela não é bênção. Tiago, na carta dele, estou citando você aqui, tá vendo? O Tiago, na carta dele, diz que quando você retém, por exemplo, o trabalho do jornaleiro, do trabalhador, com fraude, aquela riqueza que você ajuntou vai ser combustível para destruir você mesmo. Então,
Quando é que a riqueza é de Deus? É quando ela vem como fruto do trabalho, do empreendedorismo, sem que eu esteja saqueando o outro, roubando o outro com avareza, com ganância, para eu me locupletar. Essa riqueza é uma bênção. Agora, qual que é a riqueza que é uma bênção? É aquela que não é retida com usura, mas é repartida com generosidade. Porque, veja bem, eu posso ganhar de maneira honesta, eu posso ajuntar de maneira abundante, mas se eu entendo, e é aí que os reformadores entendiam, o mistério do pobre e o ministério do rico, se eu entendo que essa riqueza é só para mim e eu não abro a mão para socorrer, para ajudar, para ser generoso, eu estou agindo com egoísmo. E não é o propósito da prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é que eu tenha um ministério, o ministério do rico, para suprir a necessidade do mistério do pobre. Caramba. Assim entendiam os reformadores. Muito profundo isso daí, meu. Muito profundo. E aí, assim, eu vejo que desde quando eu comecei a frequentar mais esses ambientes, eu comecei a ver um pouquinho de tudo, né? Então você tem gente que tem um pouco dessa cabeça da miséria, de que assim, se eu não for miserável, eu não vou estar próximo de Deus, né? Me permita entrar Claro. num ganchozinho aí? Esse problema, você está dizendo é o seguinte, é teológico. A teologia da miséria tem no seu pano de fundo e na sua base a teologia, porque estava lá na Idade Média. Lá na Idade Média, o romanismo entendeu assim, o que é o cara próspero? É o cara que deixa o mundo. Eu vou viver num mosteiro. Para eu estar perto de Deus, eu preciso estar longe desse mundo. Esse mundo me corrompe. Esse mundo... Não, Jesus nunca mandou o cara se isolar. Ele mandou inserir. E você é sal, você é luz, você tem que estar aí. Você tem que marcar a sua geração. Agora, a pessoa que adota a teologia da miséria tem que ser pobre para ser piedoso, isso é uma falsidade. Isso não tem base bíblica nenhuma, nem histórica. Você pega homens de Deus como Abraão, ele era um cara rico. Isaac era rico. Né? Você encontra um camarada como Davi, ele era rico, Salomão era o mais rico da sua geração, Jó era um camarada rico. Então, e homens de Deus, e homens piedosos. Então, é possível que haja um rico generoso e um pobre avarento. A pobreza não é virtude, nem a riqueza é um defeito ou um pecado. Não está, é por isso que Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância de bem que ele tem. Ele pode ser rico e ser muito generoso, ele pode ser pobre e ser muito avarento. Sim. Não, pô, faz muito sentido isso. E aí, o oposto disso, que eu vejo que eu também vi muitas pessoas nesse meio pregando exatamente o oposto, é que quem tem fé vai prosperar financeiramente. Eu também vi muito isso. E aí eu sei que não é apenas pela fé, porém, eu queria te perguntar, na verdade, se tem algum tipo de relação. Porque por mais que eu saiba que eu tenho muita fé, eu vou ser rico, Deus vai me dar e tal, não é isso que vai fazer com que Deus me dê ou eu consiga. Só que, será que isso aqui atrapalha? Ou isso aqui ajuda? Porque, na minha visão, se você está pensando em algo, se você está querendo algo, se está construindo algo, se está mentalizando algo, você acaba indo para esse caminho que, se Deus permitir, você vai conseguir. Então, o que eu queria te perguntar se espalhou muito esse conceito de quem tem fé vai prosperar financeiramente. Isso é verdade, então, sim ou não? Então, vamos responder sim e não de novo. Tá. Nós temos que evitar dois perigos. O primeiro deles é achar que se eu tenho fé eu vou prosperar. Então, os teólogos da prosperidade dizem o seguinte, você é cristão, você tem fé, você não pode morar numa casa pequena, você não pode ter um carro que não seja o melhor carro da praça, você não pode ter um salário pequeno, você não pode isso. Que fala que isso é abundância. Você tem que ter, porque... Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nem bíblica, nem histórica. Pedro era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E ele está indo para uma reunião de oração no templo de Jerusalém e tinha um camarada lá, paralítico, à porta do templo. Ele diz para o homem, olha para mim. Eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas não era um homem rico. Né? O apóstolo Paulo, que foi o maior expoente do cristianismo de todos os tempos, ele não era um cara rico financeiramente.
Ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na escassez quanto na abundância. Então, não é verdade que pelo fato do homem ter fé, ele vai ser um cara rico, que ele não pode viver uma vida mais modesta financeiramente. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O outro contraponto é o seguinte: quem tem fé, e aí agora nós estamos falando de uma fé bíblica, não de qualquer tipo de fé, uma fé mística, e nem a fé de Kierkegaard do existencialismo, é um salto no escuro, ele vai prosperar. Pode até não ser rico do ponto de vista do conceito de riqueza. Mas o que acontece? Ele vai entender princípios de Deus. Quais princípios? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar da minha família, porque quem não cuida da sua própria família é pior do que o incrédulo. Eu tenho que dar o melhor para a minha família e eu tenho que buscar o melhor da minha formação. Ele tem que trabalhar com excelência. Não combina com a fé cristã um cristão relapso, que faz o seu trabalho relaxadamente. Não, ele vai querer fazer o melhor. E para fazer o melhor tem que se capacitar. E quando se capacita, ele abre o campo da sua visão. Então, um cristão de verdade nunca vai ser uma pessoa conformada na miséria. Vou receber um Bolsa Família, isso aqui dá para eu comer arroz e feijão, e eu vou trabalhar nada, esse sol está quente. Eu sou lá do interior do Espírito Santo, e agora estive na época da colheita do café, que foi a maior safra da história da região. Não encontra ninguém para trabalhar na lavoura. O cara quer ficar na porta de um boteco, tomando a pinguinha dele, e não quer trabalhar, porque se conformou com a miséria. Isso é até política de governo. Manter o povo num padrão de miséria, para esse povo ser dependente do Estado e manter o povo naquela situação contínua. Não, a fé cristã não se conforma com isso. A fé cristã reage a isso. O camarada tem que melhorar, ele tem que produzir. E, aliás, uma parte que eu acho fundamental. Qualquer cidadão, seja em que área for, ele não pode botar todos os ovos da galinha numa cesta só. Em outras palavras, você precisa variar as suas fontes de renda. Porque às vezes a pessoa também só fica naquele ponto. Ele não abre o leque das oportunidades. E eu acho que faz parte da fé cristã a questão do empreendedorismo. É preciso empreender. E se a pessoa faz com excelência, ele vai ter campo de trabalho.